Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao J Santos Insight, o nosso podcast para falar sobre ESG, finanças e previdência complementar para você. No dia de hoje, eu vou estar entrevistando o Reinaldo Passadori, vou contar um pouquinho dele aqui, a extensa ficha, para ele nos brindar com esses minutos de sabedoria. Reinaldo Passadori, ele é especialista em comunicação e oratória, apaixonado por comunicação, fundador e CEO da Passadori Comunicação. Ele é uma referência em comunicação. Sua empresa já tem mais de 40 anos treinando executivos por esse Brasil. Já são mais de 1.000 projetos executados, ou seja, 120 mil pessoas passaram pela sabedoria do Reinaldo Passadori e sua equipe. Olha só, ele é mestre em neuromarketing pela FCU, nos Estados Unidos, e colunista também da revista Cloud Coach. Professor nos cursos de pós-graduação da FIPECAF e de psicologia transpessoal na Unip. Olha só quanta coisa tem pra gente. E o melhor, palestrante, escritor, que inclusive me brindou hoje com um livro, e idealizador e apresentador do programa Falar é Fácil, no YouTube. Mentor de grandes líderes e pessoas públicas para aprimoramento na comunicação verbal e também formador palestrante. Bom, ele é criador do método Falar é Fácil, ele vai nos explicar um pouquinho sobre isso, e também já atendeu grandes clientes e alguns até em comum comigo, como o Bradesco, a Scania, a Avon, a Rocher e a Cacau Show. Mas também é autor de livros, hoje eu estou aqui com uma versão dele, mas Comunicação Essencial, as 7 dimensões da comunicação verbal, Media Training, e também Quem não comunica, não lidera. Olha só que chamada. Bom, colocado isso para vocês, agora eu posso chamar o nosso entrevistado, Reinaldo Passadori. Seja muito bem-vindo e agora a gente vai beber um pouco dessa sabedoria. Oswaldo, um prazer muito grande estar com você, porque tenho acompanhado a sua trajetória. Quando eu ouço assim uma bio, né, uma coisa assim, fico, nossa, né? Primeiro assim, eu sei que talvez não seja tão interessante as pessoas já ouvirem tanta informação, mas assim, a história de cada um, né? E cada um tem a sua própria história. E eu fico pensando assim, quantas das atividades, quanta coisa a gente fez ao longo dessa jornada, só na empresa aqui de 40 anos, quantas pessoas passaram pelas nossas mãos. E prazer estar com você aqui, porque agora você está com um programa novo, é o seu dia hoje, é o seu momento de glória, porque também não nasceu por acaso. O que você fez para chegar nesse momento, nesse ponto, para você lançar o J Santos Insights, que é um novo programa que você está inaugurando agora, aqui, graças a Deus, em nosso estúdio. Mas que prazer em recebê-lo, prazer estar aqui com você nesse dia de hoje. Bom, Reinaldo, eu fico agradecido à estrutura do Reinaldo, a toda a equipe que está aqui da produção, né, o seu estúdio que já recebeu milhares de executivos, entre eles eu, tive o prazer aqui de ficar alguns meses nessa casa, e o que eu estou fazendo agora é um retorno daquilo que eu bebi aqui de sabedoria. Ou seja, gente, fui lapidado por esta casa aqui. Então, sigam a gente. Reinaldo, na verdade, eu preparei aqui um tema, né, para inserir você no nosso público, tá, que vai ter essa audiência, mas também algumas perguntas, porque você tem tamanha sabedoria que eu quis colocar aqui para você. Mas não vai ter saia justa não, gente. Ele não merece, né? Mas olha só, meu amigo, minha amiga, olha só, o tema de hoje nós temos assim, comunicação que inspira confiança. O poder do brand pessoal nos fundos de pensão. Então, com isso, eu aqui trouxe um slogan. Quem não comunica, não lidera. E quem não lidera com propósito, transforma. Ou seja, isso tudo nós vamos beber aqui com ele. Reinaldo, posso começar com algumas perguntas aqui? Olha só, eu fiz aqui uma seleção, são poucas, acho que, deixa eu ver, 20. 20, não, mas eu acho que dá o tom da nossa conversa aqui, com certeza. Como a comunicação se tornou um pilar central da sua trajetória profissional
e da Passadori Comunicação? Você consegue aí dar uma... Sim, para mim é fácil, porque é paixão. Talvez se resuma tudo nessa palavra. Desde cedo sempre fui um apaixonado por comunicação. Por alguma razão, por outra, sei lá, desde as primeiras fases na formação escolar, antigamente era primário, hoje é Fundamental 1, depois era ginásio e colégio, era Fundamental 1, 2, ensino médio. Mas na época do ginásio e do colégio, eu ganhava as minhas notas de português com aulas de leitura, quando tinha que ler lá na frente da sala. Eu gostava, né? Ou era cara de pau, não sei, porque de qualquer maneira eu gostava disso. Então, de uma maneira, já sinalizava de que a comunicação seria uma coisa importante para mim e na minha vida. E assim foi ao longo da minha jornada. Então, depois, na época lá de ginásio, depois, eu sempre apresentava os trabalhos, que tinham trabalho de grupo. Quem gostaria de apresentar o trabalho? Todo mundo fugia, eu que gostava. Então, o pessoal ia para a biblioteca estudar, eu estudava o trabalho e apresentava diante dos colegas na sala de aula. E assim foi. Na época, tinha lá era colégio estadual, tinha lá os colégios estaduais eram muito mais, assim, talvez, não diria ricos, mas assim, tinha uma outra pegada. E eram colégios assim, muito prósperos e assim, com muito envolvimento, com muito comprometimento. Não que não sejam hoje, mas antigamente assim, tinha tanto que as pessoas assim, preferiam ir em escolas particulares quem não conseguia ficar no colégio estadual. É mais ou menos o que eu queria dizer. E tinha lá na nossa escola, que era o CPF ali em Jaçanã, que é da Zona Norte de São Paulo, conhece. Tinha lá o diretor, mandou instalar caixas de som para dar recados lá no pátio do colégio, todo mundo ter assim uma central de som. E, claro, tive a ideia de fazer um programa de rádio na hora do intervalo. E o diretor topou, poxa, vai agitar o colégio, na hora do intervalo tem uma movimentação, algumas músicas, e parecia quermesse, aquela coisa assim, essa música é oferecida para fulano de tal, aquela história de moleques, de meninos. Mas também tem os recados da diretoria, tem os avisos da ausência de um professor, de alguma mudança lá na programação da escola, mas tinha uma utilidade. Mas fazia lá meu programa. Na época tinha lá um locutor da difusora daqui de São Paulo, que era o Darcio Arruda, da difusora FM, e ele tinha uma locução mais ou menos assim: com o sucesso da Cashbox, Billboard, Rock Padrão, a difusora apresenta aquela bateria assim, disco de ouro, com os grandes sucessos lançados pela difusora. E lá fazia o programa, né? Era Som PF o nome do programa. Esse é o seu Som PF, um colírio para os seus ouvidos, né? Hoje é ridículo e tal. Mas era assim, uma paixão. Então só dizendo assim. Depois fiz cursos. Depois já numa fase, depois de formado, na fase universitária, tive o prazer de estudar com um grande mestre que faleceu já, o professor Oswaldo Melantônio. E os cursos do Melantônio eram cursos anuais, de um ano inteiro. Eu gostei tanto do mestre, foi assim, aquela luz na minha vida, porque eu vi tanta sabedoria. Eu falo de sabedoria, vocês não conheciam o Melantônio, né? Sabedoria eu penso que é o que o meu mestre tinha. Então eu fui beber de tanto conhecimento, tanta sabedoria que tinha o Melantônio. E tanto que eu repeti o curso dele 5 vezes, 5 anos seguidos. Claro, no final ele não me aguentava mais. Mas foi de propósito. Acabou me chamando para ser um assistente dele lá, dei algumas aulas. Foi quando começou toda uma jornada para eu poder montar a minha escola de comunicação, que já tem 40 anos. Então, para você ter uma ideia, tem uma história assim, de muita paixão por trás disso e muito aprendizado também. Olha só, meu amigo, minha amiga, tenho que beber dessa fonte, né? Vou tentar extrair mais dele aqui. Olha só, se aproximando aqui do meu público de fundos de pensão, eu elaborei aqui o seguinte: em um ambiente técnico, Reinaldo, como o da Previdência Complementar, como equilibrar a clareza e a empatia com a comunicação? Eu acho que isso é para qualquer público, né? Como ter clareza e equilibrar a empatia, a comunicação. Pensando assim na comunicação, eu gosto de uma frase impactante inicial, que é assim: o que é de fato a comunicação? A resposta é simples: a comunicação é o que chega, é o que é percebido, é o que é decodificado pelo outro lado. Ah, mas eu tenho uma teoria bonita, eu tenho toda uma história, eu tenho uma estrutura, e há pessoas que falam demais, há pessoas que falam de menos, há pessoas que falam de uma maneira tal que não se entende, há pessoas que falam muito depressa, muito devagar, há pessoas que não têm uma organização das ideias, são muito enroladas. Ou seja, então, a comunicação ela é boa e gera um impacto quando a pessoa tem uma sensibilidade, primeiro, para ter qualidade na sua fala. E depois, assim, a capacidade também para se alinhar, se ajustar empaticamente em relação às outras pessoas. Não adianta falar uma coisa porque eu sei, porque eu sou, e às vezes tem uma postura prepotente e arrogante.
Às vezes eu assim, dou um tom professoral no ambiente onde deveria ter um ambiente mais informal. Então, o bom comunicador é aquele que chega na alma das pessoas. Eu gosto de usar a palavra empatia, mas quero fazer uma pequena explicação para empatia. Por favor. Normalmente a definição que as pessoas dizem para empatia o que é? A empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. É impossível se colocar no lugar da outra pessoa. Eu diria assim, talvez um processo mais refinado e mais profundo, talvez seja o seguinte: é a capacidade e a sensibilidade de se colocar no lugar da alma da outra pessoa. Porque essa sensibilidade, mas eu diria assim, uma acuidade sensorial perceptiva mais profunda, que faz com que a pessoa tenha assim essa percepção, esse feeling, o que de fato a outra pessoa percebe, o que de fato a outra pessoa está sentindo, por que ela está agindo daquele jeito, por que ela está tendo aquela atitude, aquele comportamento. Aí, entendendo isso, eu vou chegar do lado da pessoa e ficar quieto. Porque talvez a minha percepção diga que a pessoa não quer um discurso, olha, você está passando por isso, todo mundo passou, eu também já passei, blá, 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 blá. A pessoa não quer isso. A pessoa às vezes quer só um ombro amigo, um abraço, uma pessoa do lado, poxa vida, muito obrigado. Talvez seja isso. Então, a empatia é isso. E a comunicação se processa quando a pessoa tem essa percepção. Primeiro, para ela ajustar o seu vocabulário. Eu tenho que ter 3 níveis básicos da comunicação. Primeiro, aspectos psicológicos, que tem a ver com eu estar bem comigo mesmo, eu estar no meu ponto de equilíbrio, eu estar no meu controle emocional, para eu poder entender e mapear o outro. Para entender que jeito que é a outra pessoa, qual é o estilo da outra pessoa, se é um público, um grupo, uma turma, um ambiente lá de previdência privada. Então, o que eu entendo que eu conseguiria cativar mais, ser mais pontual, mais impactante para aquelas pessoas. Entendendo esse lado assim psicológico, eu depois então vou ter um autocontrole, no sentido de ter uma segurança para falar. Aí tem os aspectos físicos da comunicação. Aí entra a voz, entra o corpo, entra a percepção de gestos, mãos, braços, dedos, semblante, postura, olhar, a voz, da maneira como conduz a minha voz. E tem também uma parte nessa linha, que é a parte intelectual, que tem a ver com o roteiro, tem a ver com o conteúdo, tem a ver com os exemplos, tem a ver com histórias, para poder então conduzir uma linha de pensamento, para poder desenvolver uma linha de raciocínio e facilitar a compreensão da outra pessoa. Também, nesse contexto, nós temos uma boca e duas orelhas, né, 2 ouvidos. Justamente assim, porque o importante da comunicação é eu entender de fato o que o outro pensa, o que o outro sente. Da importância da escuta ativa. Eu entender, eu não apenas falar e dane-se o que o outro está pensando e sentindo, não. Aí a sensibilidade e a humildade para perguntar se eu não entendi alguma coisa. Porque todo mundo gosta de falar, mas ouvir é a parte mais difícil do processo da comunicação. Ouvir comprometidamente. Ouvir a gente ouve, mas processar a informação, eu não entendi direito o que você quis dizer, essa palavra que você disse, poxa vida, eu entendi, legal, a sua pergunta ela foi destinada a esse meio da previdência privada, o que significa isso? Tem algum segredo? Não, eu diria assim, que existe uma simplicidade e um amor ao próximo, no sentido de ter a humildade para me colocar no lugar da outra pessoa e criar uma possibilidade de conexão. E o resto é consequência disso. Reinaldo, você tocou em alguns pontos aí. Essa questão da comunicação eu sempre falo para alguns amigos, né? Fala, gente, a gente se comunica desde o ventre da nossa mãe, com sinais, chutinhos. Chutinho ou chutão, né? E depois para a sociedade, quando o médico vem com aquela ducha de água gelada ou tapinha, a gente se comunica com a sociedade. Chorando, então essa questão da comunicação, ela é essencial em todas as fases da nossa vida. E, Reinaldo, te agradeço pelo esclarecimento. Eu peguei aqui, na verdade, uma questão que chegou a mim. Olha só. Reinaldo, qual a diferença do brand pessoal e do brand corporativo? Para alguns isso é muito básico, mas acho importante nesse programa a gente registrar essas diferenças. Entendo. E você é a pessoa, porque nós temos o brand pessoal e às vezes eu vejo que eles estão esquecendo que isso é tão importante para a imagem da organização também. Quanto mais em dias de hoje, podcast, videocast, entrevistas, lives. Fala para mim, se você estivesse falando aí. Primeiro assim, uma pequena definição do branding. Branding tem a ver com a marca pessoal, tem a ver com, até costumo dizer com uma ilustração, que é o rastro que deixamos por onde passamos. Perfeito. É o perfume que nós deixamos, ou seja, é o registro da nossa presença sobre o mundo. Então, de que maneiras eu trabalho meu branding? Primeiro, com aparência,
do meu corpo, da minha maneira de me vestir, de me apresentar, asseio corporal, pessoal, meus comportamentos mostram muito do meu branding, a minha comunicação essencialmente, talvez seja a parte mais forte, mais importante do próprio branding, tem a ver com a maneira como eu falo, como eu expresso as ideias, da minha finesse, da minha educação, da minha classe, da maneira como eu lido com as outras pessoas, dos meus valores, tudo está sendo representado no branding. Eu gosto de dizer assim, branding, pode-se fazer uma analogia com um iceberg. Tem aquela partezinha de cima do iceberg, aquela parte imensa, mas aquela parte do iceberg que é muito grande. Mas a parte que fica embaixo da água é a parte maior ainda. Então só aparece uma ponta do iceberg. Perfeito. O branding é o que as pessoas percebem da gente. É como nós somos percebidos pela outra pessoa e pelo mundo. Agora, ela representa, expressa tudo aquilo que nós amealhamos ao longo de toda a nossa vida. A nossa cultura, a nossa tradição, a nossa formação, o que nós absorvemos da educação dos nossos pais, os nossos valores, a nossa assim, maneira de pensar, a maneira como as minhas crenças, muitas vezes limitantes, a minha crença de que eu posso, a minha fé, a minha religiosidade, a minha espiritualidade, ou seja, a maneira como eu sou na minha essência. Então, branding é todo esse conjunto de elementos que as pessoas percebem e nos avaliam. Normalmente as pessoas, nós fazemos isso, eu faço e você faz também, que é avaliar, julgar, ponderar e até rotular as pessoas. Quem não faz isso? Nossa, que pessoa simpática, você já gosta da pessoa porque ela te mostrou uma simpatia pessoal. Nossa, essa pessoa aí é um terrível, não quero nem me aproximar dessa pessoa, seja antipática, pessoa prepotente, arrogante. É questão de julgamento, em função, às vezes temos essas características, identificamos isso em outra pessoa e não gostamos. Se eu não gosto de alguma coisa lá fora, bem provavelmente é porque sou possuidor dessa característica que tem uma certa aversão. São detalhes mais sutis aí no processo mais profundo de análise pessoal. E também assim, nossa, que pessoa não, nem fede nem cheira, você não está nem aí, ou seja... Então, essa questão de observação é que faz com que nós nos preocupemos também em causar boa impressão. Então, claro, existe o lado pessoal. O lado pessoal significa eu me cuidar, melhorar a minha comunicação, trabalhar a minha roupa, a minha aparência, a minha elegância, o meu estilo, eu passar por onde eu estou de uma maneira tal, não que eu apenas seja elogiado, mas que eu seja eu mesmo, mas com consciência daquilo que eu sou, penso e sinto. E o curioso é que muitas pessoas postam aquelas imagens bonitas na internet, olha, para tirar uma foto. Já tirou a foto? Então vou voltar ao meu bom humor, vou voltar aqui à minha agressividade normal, ao meu mau caráter. Não, a imagem, na verdade, as pessoas que nos conhecem sabem que somos assim. Então, provavelmente as pessoas que nos conhecem, convivem com a gente, sabem muito mais da gente do que a gente mesmo. E cuidado com a imagem. Isso do lado pessoal. Se eu vou num processo seletivo, as pessoas estão me observando na minha roupa, na minha aparência, no meu estilo, na minha maneira de falar, na minha maneira de comunicar. Um simples cumprimento, eu aperto a mão de uma pessoa, eu gosto do Josivaldo, porque ele pega na mão e aperta, uma mão firme. Não é aquela mão que vai destruir a outra mão, mas é uma mão que mostra firmeza. E você, quando cumprimenta uma pessoa, de fato aperta a mão da pessoa, aquela mãozinha mole, assim, que, nossa, parece que está pegando com nojo a outra mão. São detalhes, né? Você olha para a pessoa, mas é um olhar sério, sisudo, ou assim abre um sorriso, larga um sorriso, já criando um processo de amabilidade, de gentileza. A maneira como você fala tem um tom agressivo, ou ela é uma maneira gentil, amorosa de receber outra pessoa. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença no branding pessoal. Além disso, existe o branding da organização, que é um conjunto de pessoas que estão alinhadas dentro de propósitos da organização, e normalmente assim, quando uma pessoa tem uma empresa tem uma cultura sólida e forte, e todo mundo convive naquele ambiente, não tem como as coisas darem errados. Porque o branding significa assim, eu estou conectado em função, primeiro, dos valores das empresas, da empresa, que devem estar alinhados com os meus valores. Se existe essa sintonia, ou se a empresa teve esse cuidado de trazer para dentro da empresa pessoas que estão alinhadas aos seus valores, eu também, a própria pessoa, pô, os valores da empresa, se os meus são semelhantes, então tá, deu um casamento perfeito. Aí a questão, então, de estabelecer algumas regras e, olha, de respeito, de consideração, que devem estar presentes nos valores da organização. Para mim, na minha empresa, por exemplo, um dos valores fundamentais é a confiança. Se eu não tiver confiança, não tem sentido a pessoa permanecer na empresa. Confiança é tudo. Confiança tem a ver com o valor da palavra, tem a ver com a pessoa mexer com dinheiro, tem a ver com a pessoa fazer bem feito um trabalho, tem a ver com a pessoa fazer o que foi contratada para fazer. Tudo isso é confiança. E se não tem liga, não tem sentido. Ou seja, apenas um. Tem uma empresa, por exemplo, que a questão do valor fundamental dela é segurança.
Se a empresa não está alinhada com a segurança, é uma empresa que mexe com energia, etc., não vou falar o nome da empresa, não tenho essa permissão para citar, mas é uma empresa que preza pela segurança. Primeiro, em primeiríssimo lugar, o valor da empresa é a segurança. Ou seja, se a pessoa mexe lá com situações de risco, então, ela alinhada, ela tem que usar equipamento de proteção individual, tem que ter toda uma sensibilidade, humildade para poder perguntar, para seguir as regras que foram estabelecidas pela empresa ou pelos departamentos de segurança mesmo. Se a pessoa não estiver alinhada, quiser rebelde, meu jeito é diferente de ser, está fora. Não tem sentido uma pessoa dessa ficar na empresa. Então, quando se cria um ambiente, uma cultura, se cria um brand, pessoal, onde todo mundo flui na mesma energia. Perfeito. Energia de respeito, de consideração, de atenção, de colaboração. Se tem um problema lá, qualquer que seja a empresa, não vai seguir adiante enquanto não se resolver. E as pessoas, nesse sentido, se abrem para tentar resolver aquele problema e fazer o melhor que podem para que esse problema seja minimizado. E não resvale lá na hora do cliente, na hora de uma venda, de uma negociação, ou no trabalho de outro departamento. Tudo flui melhor quando existe essa cultura do branding na organização. Olha só, meu amigo, minha amiga, você que está aí, se você não pegou ainda um papel, caneta ou um lápis e não está fazendo pequenas anotações, porque, desculpa, eu estou fazendo aqui algumas anotações porque eu já estou aprendendo novamente. Então, assim, faça isso, né? Se não for nesse momento, depois você vai ter esse vídeo disponível e faça essas anotações, porque você está caminhando para ser líder se já não o é. E aqui a gente está tendo uma aula de cultura organizacional, brand pessoal, brand corporativo, só nesse intervalo. Mas vem mais por aqui. Posso? Puxa vida. Vamos lá, então. Liderar com propósito. O que é na prática quando a gente pensa numa organização? Mesmo que seja aqui nos fundos de pensão, né? Mas fundo de pensão, atrás dele tem pessoas. Atrás dos fundos de pensão tem as empresas que o mantêm. Tem líder, tem pessoas. Então, assim, o que é liderar com propósito na sua visão, Renan? Bom, a liderança, na verdade, é, acima de tudo, um ato de comunicação. Não existe, é possível que haja pessoas que sejam bons comunicadores, mas nunca vão ser líderes, porque não desejam, não pensam, não têm vontade, não têm vocação, e está tudo bem. Mas é praticamente impossível haver um bom líder que não saiba se comunicar ou que não busque aprimorar continuadamente a sua habilidade de se relacionar com as outras pessoas. E mais do que isso, né? É claro que há vários tipos de liderança, liderança inspiracional, motivacional, liderança de, enfim, por programas, por resultados, tem vários tipos de estilo de liderança que acaba acontecendo a cada dia, o líder servidor, enfim. De qualquer maneira, estamos enveredando agora nessa fase, desse momento que estamos vivendo aqui, com tantas mudanças pela internet, inteligência artificial, mudanças significativas e rápidas, mas resgatando o lado humano. Aquela ideia de se manda quem pode, obedece quem tem juízo, cai por terra, porque é aquela ideia do chefe. Eu mando, você obedece, tem o resultado. Não tem o resultado, cai fora, vai ser demitido. Isso deixa de existir nesse momento. Não que as pessoas não tenham que cumprir suas obrigações, não tenham que gerar resultados, cada um faz o que quer. Não, não é isso. Mas a questão da humanização, levando em consideração questões de respeito, questões de diversidade, questões de letramento, questões de tratamento. Ou seja, uma nova configuração que vivemos aqui agora, estamos vendo cada vez mais se fortalecendo. Eu tenho feito muitos trabalhos, conversando muito com gestores, diretores de recursos humanos, que trazem essa nova configuração. Não é nova, é uma questão que essas mudanças não acontecem da noite para o dia, nem com uma fada que chega ou num passe mágico e de repente se configura no dia seguinte, está tudo diferente. Mas é um processo cultural que vai se envolvendo em função de estudos, de cursos, em função de tendências, de novidades, de movimentações e da própria formação, principalmente de profissionais de recursos humanos, que normalmente têm a responsabilidade de levar para a empresa uma cultura. Uma nova cultura, perfeito, uma reformulação, etc. Claro, dos dirigentes que têm toda a sua visão, mas nesse sentido de trabalhar com essa nova visão. Agora, quando você fala assim em liderança com propósito, significa assim, primeiro, a boa comunicação, ela começa com o líder. O líder, primeiramente, começa com autoliderança, não a comunicação. Quero dizer, a boa comunicação vinculada à liderança começa com a autoliderança, ou seja, para eu ser um bom líder, eu tenho que saber me liderar. E me liderar significa me conhecer. Então, a essência e o segredo desse processo é o autoconhecimento. Quem é você? O que é a vida para você? O que é a morte para você? Quais são os seus valores fundamentais? Qual o seu propósito de vida?
É claro, pessoas pensam, meu propósito é viver bem, é ganhar dinheiro, mas vamos lá, profundamente, qual é o seu propósito de vida? E quanto mais você vasculhar e questionar isso, mais e mais você vai fazer. O que te faz acordar toda manhã para fazer o que você faz? É servir as pessoas, é tornar o mundo melhor, é dar a melhor educação que eu puder para os meus filhos, é fortalecer a minha família, viver bem, ou seja, cumprir essa chamada missão pessoal. Se você atua em função desse propósito, que pode modificar ao longo do tempo. Meu propósito antes era me formar na faculdade, ter boa formação, depois hoje assim, me casei, tenho filho, talvez agora mais direcionado aos filhos, está numa outra fase, tem o etarismo também, né? Sim, tem assim, também os setênios, em cada fase da vida nós temos visões diferentes do próprio mundo, ou seja, esse propósito também ele é flexível, mas nesse momento qual é o seu propósito? O que te faz, né, fazer o que você faz com prazer de fazer. E se a pessoa está alinhada com o seu propósito, eu gosto de fazer uma analogia com uma seta de uma bússola que aponta sempre na mesma direção. Que direção é essa? É a direção dos seus valores fundamentais, que estão alinhados com o seu propósito de vida. E um bom líder é aquele que, primeiro, tem a consciência da empresa, da sua missão, do seu trabalho, para isso que ele foi admitido na empresa, ou para isso que ele foi promovido para assumir o papel de liderança. Mas junto com esse papel da liderança, que tem a ver com a sua missão e obrigação, tem o seu jeito de ser, que é, então, fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira que ele puder. Aí entram os propósitos pessoais e junto com os propósitos da empresa. Quando está tudo alinhado, as coisas fluem bem, porque se fala a mesma língua, as pessoas recebem um bom feedback, as pessoas são orientadas. E assim, aquelas pessoas que não estão bem, talvez seja um problema emocional, então ele vai cuidar da pessoa, tentar salvar, tentar se recuperar, tentar manter a pessoa na empresa. Mas se a pessoa não tiver jeito, já foi embora, porque na verdade quem demite não é normalmente o líder que demite, a própria pessoa que normalmente se demite, porque perdeu a vontade, não gosta disso, não quer saber de trabalhar, então não veste mais a camisa. Está no lugar errado, não veste a camisa, não tem sentido a pessoa permanecer na empresa. Então quem tem essa responsabilidade é um líder, que olha, você fez o seu papel, te agradeço, etc. Tentamos dar uma chance, 2 chances, mas nós precisamos de uma pessoa que esteja alinhada, e você não está mostrando esse interesse e vontade, então é o momento de desligar. E está tudo bem, porque é assim que flui. Da mesma maneira que a pessoa pode sair da empresa porque não gosta mais, a empresa também tem o direito de fazer isso. Mas não antes de segurar, de tentar, de recuperar de qualquer maneira, porque afinal de contas, se a pessoa entrou na empresa, no mínimo, é porque ela tem valores que foram percebidos e valorizados naquele momento da admissão. Agora, cabe à pessoa mostrar de fato a que veio. Tanto uma pergunta que um bom gestor deve fazer, que tipo de material você é feito? Você é de barro, você é de sólido, você é de madeira de lei? Então, assim, claro, a empresa busca os melhores profissionais para fazerem parte da sua linha, né? Às vezes comete alguns erros, mas a questão é apenas de uma lapidação para a pessoa se ajustar em função do grupo e do time. Mas a liderança com propósito é isso, é tudo flui bem. As pessoas com o seu propósito, que estão alinhadas com o propósito da empresa, e as pessoas no ambiente tal, sadio e positivo e colaborativo, onde os resultados são consequências. Eu gosto, acima de tudo, daquela trilogia. Primeiro ponto é ser, depois assim, fazer e ter. O ter é consequência do ser. O ser tem a ver com essa essência do propósito. O fazer é tudo que está sendo feito em função de estratégias, trabalhos, etc., mas alinhados com o propósito. E o ter é uma consequência, um resultado. Lucro, uma proatividade, resultados em função de um time que vai se preocupar com qualidade e oferecer o melhor produto. O ter é consequência e o ter vem se existe esse alinhamento entre o ser e o também fazer. Bom, meu amigo, você viu? Novamente, caneta e papel na mão. Recomendo, porque senão depois você pode perder algo importante. Como aqui, Reinaldo, eu anotei algumas coisas, você falando muito do ser, a questão do alinhamento com... Assim, eu não consigo enxergar hoje, né, um líder se tornar líder sem antes não ter o autoconhecimento. Muitos acham que tem. Muitos acham que tem. E se torna líder antes de ter autoconhecimento. Eu acho que é uma coisa que tem que andar ali. Até porque ele vai lidar com pessoas, com gênios diferentes, né, propósitos diferentes, por mais que eles estejam alinhados com a cultura organizacional. E aí você falou dos recursos humanos, tão importantes em qualquer situação, em qualquer organização. Hoje, quando você falou do ser, me remeteu muito à questão do S, né, de ESG. O S, que é o social, né, do ESG hoje, que a gente está falando tanto, do ambiente, né, do social e da governança, o S para mim
É o que me motiva ter esse programa, por exemplo, o social, cuidar de pessoas. É saber que o lucro não pode vir acima de pessoas, que as empresas não nascem se antes tem uma pessoa, um CPF. O que eu quero te perguntar aqui? Como a comunicação assertiva ou menos agressiva pode ajudar a empresa a crescer, a manter suas metas, seus lucros, porque ela vai precisar comunicar, além de seus gestores, os liderados. Como você acha que essa comunicação poderia ser mais fluida, mais leve? Porque às vezes eu vejo pessoal com estilos de comunicação diferentes para um público que vai entender de maneira diferente, ou seja, uma comunicação única. E eu acho que às vezes deveria ter um cuidado de fazer esse tratamento da língua a ser passada. O que você me fala sobre isso? Curioso. Para um líder que está ali. Sim, sim. Aliás, todos nós somos líderes, né? Sim. Primeiro assim, líder de mim mesmo, quem não é? Ah, mas eu não tenho papel de liderança. Mas sim, você é líder do seu corpo, você cuida da sua aparência, da sua elegância, da sua saúde, você cuida do seu lado espiritual, do seu lado familiar, do seu lado social, do seu dinheiro. Opa, isso significa autoliderança. Cuida dos seus conhecimentos, da sua experiência, dos seus estudos. Então, essa responsabilidade é grande. Me fez lembrar agora, Josivaldo, eu estudei no colégio de padres, isso há muitos anos, e uma vez tinha lá um padre que era muito amigo, né, tipo paizão dos alunos e tal, e eu me ficava intrigado, né, porque tudo que a gente ia fazer, não, isso é pecado, não pode xingar, não pode falar palavrão, isso é pecado, não pode comer demais, isso é pecado, tudo era pecado. Eu falei, poxa vida, eu quero então, aí claro, astuto, né, porque eu queria, na verdade, era um manual de instrução. Daí assim, aquela instância, pecado é isso e aquilo não é, se aqui não está naquela relação, né, além dos 10 mandamentos da lei de Deus, etc. Eu quero saber o que não é pecado para eu poder então ter mais tranquilidade, você não está na lista, né, então eu perguntei para esse padre Henrique é o nome dele, Henrique Lege, era holandês, da seção lá da Ordem dos Sagrados Corações, foi ali, bom, então eu perguntei para o padre, tudo bem, posso falar com o senhor? Claro, eu tinha lá 12 anos de idade. Posso falar com o senhor? Pode, claro. Pode falar agora, você não precisa marcar a hora não, então, o que você quer? Não, eu queria assim, então sentamos lá para conversar, e eu queria, afinal de contas, padre, eu queria saber o seguinte, afinal de contas, o que é pecado? Eu esperando lá uma relação, isso é pecado, aquilo não é, então já meio que até com um caderninho preparado. Ele falou, Reinaldo, é o seguinte, pecado é alguma coisa que você fez, e você percebe que não deveria ter feito. Te pesa na consciência, porque você sabe que foi uma coisa errada. E outra coisa, se você vai fazer uma coisa, você usa como um filtro. Isso que eu vou fazer é certo ou é errado? Então, pecado é aquilo que você acha que é errado, e você vai lá e faz, então você está fazendo um pecado. Então, puxa, eu tenho uma grande decepção, porque ele trouxe para mim a responsabilidade. É uma questão de consciência pessoal. Ninguém vai dizer, isso é pecado, aquilo não pode, aquilo não tem, aquelas regras básicas, claro, matar pai e mãe, etc., matar, roubar, as linhas mais básicas, mas, tirando os aspectos da lei, né, honrar a Deus sobre todas as coisas, guardar, enfim, tem aquelas leis mais tradicionais da própria religião, mas tirando isso, é a nossa consciência que pesa. Boa. Nesse sentido, então, o que é que torna uma pessoa vinculada ao que você falou do ESG, que tem a ver com ambiente, com environment, que tem a ver com o meio ambiente, que também é importante, tem a ver com o lado social, que é o lado assim, do relacionamento e do contato, e também o lado da governança, tem a ver com ética, valores, responsabilidade, etc. Mas pegando o lado social do ESG, tem a ver justamente com isso. Tem a ver com cuidar de gente. Ainda mais quem tem papel de liderança, cuidar do ser humano, que está a partir de cargos, de funções, de títulos, de responsabilidades. É a pessoa. Eu gosto muito de ouvir pessoas que falam isso, e também assim, de que adianta o mundo estar do jeito que está se tem tanta gente passando fome? De que maneira você vai dormir consciente se existem pessoas que, sabe, estão padecendo assim, de injustiças sociais, políticas, presas, ou seja, porque não fizeram coisas erradas, ou fizeram coisas que alguém achou que era errado e forçando isso para penalizar e castigar essas pessoas. Então existe muita injustiça no mundo, e infelizmente estamos diante de uma turbulência muito grande em aspectos econômicos, sociais, políticos, uma questão até de mundo. Graças a Deus
parece que pararam uma guerra lá agora, de Israel, lá com Hamas, etc. Parece que agora chegaram num acordo, graças a Deus, e tomara que se perpetue de fato essa paz. Como existem outras guerras que estão acontecendo ainda, né? E que não tem perspectivas, porque tem muito por trás, muito interesse econômico, social, político. É China, Estados Unidos, aí tem supertaxação, é governo, enfim, é um monte, não vamos entrar no aspecto político aqui, mas tudo isso tem um reflexo nas organizações e, claro, respinga em cada um de nós, que pagamos um imposto altíssimo, uma educação muitas das vezes muito fraca em relação ao que poderia ser, e a gente percebe assim, professores excelentes, fantásticos, mas assim, ganhando pouco e com muitas necessidades. O sistema educacional meio que sucateado, de maneira geral, claro, existem as boas escolas, os bons profissionais. Tanto que nós fazemos aqui, no nosso trabalho, já há 40 anos, é de alguma maneira suprir uma deficiência, uma limitação do sistema governamental, de questões de Ministério da Educação e Cultura. Por exemplo, cursos de comunicação, curso de oratória, quantas das vezes, dessas 120 mil pessoas que passaram aqui por nós, se eu tivesse feito um curso dessa natureza há 10, 15 ou 20 anos, eu teria mais facilidade para aproveitar as oportunidades, levantar a mão, participar de uma reunião, etc. Mas eu tinha medo de falar em público, e a escola não ofereceu isso. Tá bom, mas o que fazer então? Em função disso, também fui atrás, pesquisar um pouquinho mais, de fato tinha. Antigamente tinha lá para advogados, tinha lá lei exame da ordem, a pessoa tinha que ser submetida a uma banca examinadora e a partir daí era aprovado ou não para ser considerado advogado. Nem isso tem mais. Então não existe isso. E pensando em comunicação, novamente. Comunicação de maneira geral, porque a comunicação é a base. Sem a comunicação, nós não existimos. A comunicação faz com que nós cresçamos, eduquemos, sejamos educados, faz com que nós cresçamos, evoluamos como pessoa, como seres humanos. A educação está presente na nossa vida. Você falou, desde cedo a gente começa a chorar, etc. Mas a comunicação tem a ver com a nossa... Eu gosto de fazer uma analogia da educação com a nossa evolução. Perfeito. Você mostra, mas assim, com toda a estrutura, todas as dificuldades, deficiências, é pela nossa comunicação que nós passamos a existir, enquanto seres humanos que estão aqui sobre esse planeta, essa nave espacial chamada Planeta Terra, e em função dela vamos participar de uma associação, da ANESP, vamos então cuidar de previdência privada, vamos ensinar, vamos participar, vamos entender, vamos nos relacionar com as pessoas em todos os níveis. Mas primeiramente, voltando ao que você também confirmou, a nossa comunicação que fazemos conosco mesmos, que tem a ver com a autoliderança, o autoconhecimento, que é a base de um processo de eu me conheço, sei das minhas limitações, vou resolvê-las, mas também vou perceber as minhas qualidades para fortalecê-las, para eu, a partir daí, poder abrir um espaço para me relacionar com os diversos tipos de pessoas. Eu gosto desse pensamento de que nós somos seres semelhantes enquanto espécie, mas diferentes na nossa individualidade. Cada ser humano tem um jeito diferente de ser, de pensar, de agir em função da sua história, da sua tradição, cultura, do seu momento, da sua família, dos seus pais. Então somos diferentes na nossa individualidade. Para eu poder me relacionar com outra pessoa, eu tenho que primeiro me conhecer, saber como é que o outro flui, para poder me ajustar, me calibrar ao outro, para poder gerar um estímulo adequado e haver uma conexão. Existem estudos sobre isso. Programação neurolinguística fala em visuais, auditivos e sinestésicos, são características, tem lá o rapport, que é uma capacidade que eu posso ter de me ajustar num processo energético para criar condições favoráveis para haver entendimento. Existem os vários estudos. Enneagrama fala de 9 tipos diferentes de características de pessoas, e cada uma delas tem um tipo diferente em função da sua personalidade. Tem os setênios, falei agora rapidamente. Em cada fase da vida nós temos uma tendência a nos preocuparmos com certas características do próprio mundo e vida. Que setênio que a pessoa está? Uma pessoa de 70 anos é diferente de uma pessoa de 7 anos, e de 7 a 21 anos, de 49 anos. Ou seja, tem características, são muitas as informações vinculadas às diferenças individuais. Por isso, assim, que ampliar a cabeça é a melhor maneira para eu poder melhor me relacionar com as pessoas e, a partir daí, sim, gerar o melhor resultado, que ele seja em relação a gente. Gente é uma questão complicada, mas, ao mesmo tempo, também é lindo viver com eles, né? Claro, é lindo viver com eles. Não dá para ver sem, né? Olha nós dois aqui. Olha só, anotou? Não, você vai ter que ver de novo. né? Agora, Reinaldo, estamos chegando aqui próximo ao final, e eu não podia deixar de fazer mais 3 perguntas, se a gente pudesse ser mais... E vou procurar ser mais objetivo. Não, é que eu ficaria horas aqui. né? Vou passar te chamar outra vez para a gente fazer um bate-papo. Claro, vai ser um prazer. Mas assim, eu não poderia deixar primeiramente de agradecer, né? E aí eu vou mostrar aqui, se me permite, né? O livro que eu ganhei 2, tá, gente? Mas eu vou mostrar aqui. Quem não comunica,
não lidera, desse nosso entrevistado aqui. Reinaldo, faz um favor, você pode... Eu coloquei aí do seu ladinho esse próximo livro, por favor. Esse aqui. Isso. Gente, olha só. Fim de semana está garantido, né? Então, tá aqui, ó. As 7 dimensões da comunicação verbal, tá? Eu acredito que o Reinaldo tem umas 5 ou 7, né, publicações, mas essas 2 aqui são minhas. E, Reinaldo, eu não quero falar dessas publicações que vocês podem adquirir na web ou buscar a equipe do Passadori. Eu queria que você falasse de uma maneira muito sintética de um método, gente, que eu passei e gostaria que vocês ficassem atentos. Falar é fácil. Por que surgiu e como você dá uma definição rápida para o pessoal anotar? Anotem. Anote aí. Antes de falar desse método que foi criado, na verdade não foi um método criado, ele foi descoberto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Tive o prazer de ter sido convidado para participar como coautor do livro Previdência Privada, que foi coordenado também, todo feito pelo próprio Josivaldo Almeida, que foi a pessoa que criou todo esse processo, chamou vários amigos, vários escritores. Eu também tive o prazer de ter sido convidado, e nesse livro fala sobre questões de ser palestrante para um profissional na área de previdência, ser palestrante. Isso mesmo. Sim. Voltando à sua questão do método falar. Na verdade, assim, nós sempre tínhamos muito sucesso no nosso trabalho, desde que eu fiz toda a formação com o Antônio. Comecei um trabalho aqui na Avenida Paulista, foi exatamente nessa sala que comecei há 40 anos a fazer todo um trabalho. E daqui nós treinamos mais de 120 mil pessoas, enfim, você já falou isso no início. Então, as pessoas saem daqui, nossa, eu imaginava fazer um curso de oratória para falar bem, falar bonito, trabalhar voz e corpo, mas eu saio daqui com uma percepção mais profunda e um conhecimento mais profundo sobre mim mesmo. Eu saio assim, com outra percepção de que eu sou muito mais poderoso, mais forte. Então, sempre tive essa preocupação e sempre esse estudo, sempre preparei a vida inteira para isso, para aprofundar o processo da comunicação. A comunicação é apenas um reflexo daquilo que a pessoa é, pensa e sente. Seus valores, da sua essência, do seu propósito de vida, assim, sua visão de futuro, dos seus compromissos, dos seus valores e principalmente das suas crenças. Então tudo isso é um conjunto de elementos. E na hora que as pessoas saem, poxa vida, mas o que está por trás disso é assim, quando a pessoa chegava aqui, nós temos muitas turmas aqui, em turmas abertas, também nas organizações, qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Então, o nosso método, ele simplesmente pegou esses elementos que nós tínhamos aqui no curso e foi assim, apenas isso. Então essa fase assim, é um acrônimo, né, que tem a palavra falar, F-A-L-A-R. F de finalidade, A de análise, L de lapidação, A de avaliação e R de resultado. Simples assim, mas funciona. Por exemplo, quando convidamos as pessoas, e te faço o convite também para você perceber, porque não refletir sobre isso. Qual a sua finalidade em relação à sua comunicação? Minha finalidade é enfrentar o medo de falar em público, minha finalidade é falar para 1000 pessoas, minha finalidade, meu objetivo, meu sonho, meu desejo, pode ser também, mas é a finalidade, a palavra que usamos, é ser um palestrante de sucesso, minha finalidade é ser um professor impactante, um pastor, um rabino, um padre, para envolver tantas pessoas, um político que vai subir no palanque e vai convencer as pessoas, uma pessoa que vai representar a empresa na mídia, mas vai marcar presença, ou seja, importante é a pessoa ter clareza do seu objetivo. E quanto mais ousado for o seu objetivo, você vai mais longe. Não seja uma pessoa, meu objetivo é me levantar e falar na reunião. Tá legal, mas porque ela tem essa dificuldade, mas propõe que a pessoa seja ousada no seu objetivo. Essa é a finalidade. Aí depois vem a palavra análise. O que é análise? O que você já tem de positivo, o que você tem de errado, de bom, de fraco, quais são seus valores, quais são assim, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Usamos até a SWOT, né? Fortalezas e também riscos e oportunidades, para você ter uma dimensão, uma visão real, de realidade. As suas fortalezas que te fizeram chegar até aqui, que vão te acompanhar ao longo da sua vida, até o final da sua vida. Também as suas fraquezas, aquilo que você não sabe, não desenvolveu ainda. Depois da finalidade, aí partimos para um plano de ação, onde eu vou trabalhar, aí partimos para a lapidação, que é ali um lapidador de diamantes com ferramentas e com aventalzinho sujo, mas apoiando e ajudando as pessoas a partir de vivências, exercícios, gravações, análise de gravações, feedbacks, e a pessoa então vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai melhorando a sua voz, a parte do roteiro, a parte da intelectualidade, a parte da voz do corpo, ela vai trabalhando isso tudo. Então vai lapidando.
E depois que ela fez todo esse trabalho, todo esse esforço, vamos fazer uma avaliação. Legal, então, em função do seu objetivo, que era fazer uma palestra, ela vai fazer a palestra, vai gravar, vai testar. Deu certo, está tudo bem? Beleza, conseguiu o resultado, então já chega no resultado. Se não deu certo, volta naquela parte que não está boa ainda, para fazer mais lapidação e até que, nessas idas e vindas, no final a pessoa tem lá o resultado atingido. Depois é só estabelecer um plano de ação para perpetuar o resultado. É simples, poderoso. Mas por que eu não pensei nisso antes? Como todas as boas ideias, né? Elas são simples. São simples. Anotou aí? Não, eu insisto. Anote. E, Reinaldo, chegando aqui no final, quero te agradecer muito. Olha só, vai ficar no descritivo, tá, desse nosso encontro, todos os canais para achar Reinaldo Passadori e a empresa dele com o mesmo nome. Mas fala um canal principal. Bom, tem o nosso canal no YouTube, que é o canal Falar é Fácil, tem lá muitos vídeos, muitas gravações que a gente teve a oportunidade de fazer aqui. Também nosso Instagram, que tem lá Reinaldo Passadori, então há muitas informações também, partes lá do... E o nosso site, que é o passadori.com.br, fácil da gente ser encontrado. Estamos em todas as mídias digitais. Olha só, vou deixar lá registrado, ele também falou, a J. Santos Consultores também está no YouTube, onde você vai ver outros episódios dessa temporada, também falando sobre ESG, finanças e previdência. Eu queria fazer uma pergunta, já vou fazer. Reinaldo, o que te faz brilhar os olhos e o que te faz feliz como pessoa e profissional que você é? Eu penso assim, que uma pessoa é feliz quando ela faz aquilo que gosta ou aprende a gostar daquilo que faz. Não tem jeito de ser diferente. Me é prazeroso servir as pessoas, me sentir útil às pessoas. Me faz feliz essa sensação, que é mais até do que o dinheiro que eu ganho, das recompensas financeiras, é aquela sensação de fazer uma coisa que me dá prazer de fazer, sendo útil às pessoas. As pessoas que eu tenho preparado para serem palestrantes, conseguem fazer suas palestras, conseguem brilhar nos palcos e ganhar dinheiro com isso, me dá uma satisfação muito grande. As pessoas que eram timidazinhas, não se mostraram, de repente começam a se mostrar, começam a participar dos mais variados eventos, das próprias vidas. Começa a fazer entrevista, né, Reinaldo? Dar entrevistas, começa a fazer podcasts. Então é um prazer muito grande ver isso, porque a gente trabalha em função de lapidação de pessoas. E me é prazeroso fazer isso. O que me motiva, que me inspira a fazer isso, me dá muito prazer, é justamente a ideia de servir. Aliás, é um pensamento bíblico que diz assim: se há alguém superior dentre vós, que seja para servir. Tem aquela postura prestadia de fazer algo em prol de uma causa, um ser humano, a comunidade, o planeta, o mundo, não importa. Eu me conecto nesse sentimento de fazer uma pequena parcela nesse sentido, mas dar a minha pequena parcela de contribuição também para eu poder tornar o mundo um pouquinho melhor. Isso me dá uma satisfação e uma alegria muito grande. Meu amigo, chegamos ao final. Eu sou aqui o seu apresentador de hoje, mas sou Jussivaldo Almeida, o consultor de finanças e previdência complementar, conselheiro de fundo de pensão. E o meu objetivo aqui é trazer conhecimento não sobre essas siglas, mas vocês viram, conhecimento sobre a vida, sobre negócio, propósito, liderança. Hoje, por exemplo, nesse episódio, a gente entregou um pouco de cada coisa que a gente aqui se comprometeu em falar. E até mais, né? Falamos até o que nos faz feliz e o que nos faz sorrir. Então, sigam a J. Santos Consultores nas redes sociais e a mim também, Jussivaldo J. Santos Consultores, nas redes sociais. Deixo aqui um grande abraço e siga as nossas redes. Até mais.